Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Você que se conecta conosco por meio do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, ou pelo canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube. Sejam muito bem-vindos neste momento ao programa Mãos Amigas. E no programa de hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco a respeito de perispírito. O que é perispírito? Respondendo aí a pergunta de um irmão nosso, de um ouvinte da Rádio Brasil Espírita, o Joaquim. Joaquim nos fez essa pergunta e nós estamos respondendo aqui no programa, porque de repente é a dúvida de muitos. Alguém queira também saber mais a respeito do perispírito, então vamos conversar um pouco a respeito disso. Vamos iniciar o nosso programa sempre solicitando ao Mestre Jesus que se aproxime de nós. Então vamos, meus irmãos, juntos em prece. Você que está aí conectado com a RBE, vamos nos unir nesse momento, em prece, solicitando ao Mestre Jesus que se aproxime de nós, que se aproxime do nosso lar, do ambiente em que estamos, para que possamos a cada dia mais sentirmos a sua presença em nós. Mestre de amor, aqui estamos, reunidos em teu nome. Auxilia, Jesus, a todos nós a permanecermos firmes na fé, firmes na esperança, na alegria de te ter perto de nós. E que esse Consolador que estudamos possa sempre fortalecer o nosso ânimo na caminhada da terra. Obrigada por tantos ensinamentos, Jesus. Fica conosco, querido Mestre, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, vamos estudar um pouco a respeito do perispírito. O que é perispírito? Para aqueles que têm dúvida e para aqueles que queiram estudar um pouco mais, vamos juntos. Emmanuel, no livro Plantão de Resposta, psicografado por Chico, responde o que é perispírito, o que é espírito e qual a diferença entre eles. Diz Emmanuel, os espíritos respondendo a Kardec sobre essa questão, disseram que o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando questionamos sobre a definição de espírito, responderam, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, o espírito é esse princípio inteligente do universo. Somos todos nós, né? Nós somos espíritos. E os que estão ouvindo encarnados, então, nesse momento, estão habitando um corpo, mas são espíritos que habitam corpos materiais. Mas também, como eles dizem, povoam o universo inteiro. Então, quer encarnado ou desencarnado, nós, espíritos, povoamos o universo inteiro.
Em virtude da sua natureza etérea, diz Emmanuel, o espírito propriamente dito, para poder atuar diretamente sobre a matéria mais grosseira, necessita de um intermediário, isto é, de um elemento que o ligue a essa matéria. Então, o espírito em si, esse princípio inteligente, necessita, quando encarnado, de algo que o ligue ao corpo. A partir daí, processa eletromagneticamente a constituição desse elemento, gerando o que os espíritos chamam de perispírito. Todos nós temos. Para conseguirmos estar encarnados, nós necessitamos de algo, de alguma substância, vamos dizer assim, de algum elemento que nos ligue ao nosso corpo físico. O que nos liga, o que faz essa conexão do nosso espírito, que somos nós, com o nosso corpo físico é o perispírito. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 257, ele diz que o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito, e além disso o agente das sensações exteriores. Então esse perispírito, ele é retirado do ambiente onde estamos. Então é um processo divino de constituição dessa camada perispirítica que vai nos unir ao nosso corpo e inclusive vai favorecer as sensações que temos. Nós sentimos tudo o que vivemos, esse ambiente, as sensações todas a partir do nosso perispírito, que manda essa informação para o nosso espírito. Na Gênese de Kardec, que é um dos livros do Pentateuco, nós temos que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o espírito. O corpo carnal tem seu princípio de origem neste mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, o nosso corpo físico é matéria condensada. Nós temos esse corpo como uma energia condensada. Nós somos fonte de energia. Por isso mesmo que sentimos uns aos outros. Nós temos essa sensação, nós conseguimos perceber, temos essa sensibilidade para sentir ao outro. Porque somos matéria, somos energia condensada. O nosso corpo físico. Da mesma maneira, o nosso perispírito, ele também é matéria, só que é uma matéria muito mais sutil, muito mais fluida, muito menos condensada. É o que nos diz aí, os Espíritos nos dizem no livro A Gênese. E aí, para quem está agora na dúvida, então se fala que o nosso corpo físico e o nosso perispírito são extraídos do fluido cósmico, aí eu trago para vocês, então, o que é esse fluido cósmico, né? O fluido cósmico é uma substância etérea que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas de aglomeração de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações,
de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Entende que para existir a formação do planeta, a formação de tudo que habita, por exemplo, o planeta Terra, que é onde estamos habitando, para existir essa formação de tudo que nós vemos, de tudo que nós sentimos, essa matéria toda é retirada do fluido cósmico universal. Esse fluido, ele penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Então, conforme a condição do lugar, existe uma absorção diferente dos corpos, né, das formações. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra criatura, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Então, em todos os planetas, em todas essas casas, né, como diz Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, em todas essas moradas existe o fluido cósmico que permite a constituição de todos os seres que as habitam, como aqui no planeta Terra. Então, vamos lá. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos do ambiente. Então, o ser que habita no planeta Terra, ele vai absorver, vai utilizar-se do fluido cósmico daquele ambiente para formar o seu perispírito. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter, olha o exemplo aí, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, nós ainda temos uma matéria muito densa, inclusive nós utilizamos corpos físicos, perispíritos, muito mais densos do que em planetas mais evoluídos. Inclusive, o nosso corpo físico, ele se deteriora mais rapidamente. Então, eles estão dizendo aqui que em Júpiter, como existe uma menor materialidade, os corpos são diferenciados. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, nós devolvemos à natureza aquilo que herdamos dela. O nosso corpo físico não é nosso, da mesma maneira, o nosso perispírito não é nosso. Nós utilizamos dele, mas devolveremos quando desencarnarmos. E para habitarmos em outro lugar, para conseguirmos habitar em uma nova morada, precisaremos de um perispírito apropriado àquela morada. Entendeu? Que a própria natureza nos dá esse envoltório para nos aproximar daquele lugar. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico
Se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado. Se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Entendem aí, então? Até a própria Deus é perfeito, né, meus irmãos? Então, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, essas revelações todas que há um tempo atrás não tínhamos, quanto mais nós estudamos, nós entendemos a perfeição do trabalho de Deus, a perfeição de Deus. Porque até a própria natureza fluídica desse nosso envoltório nos limita. Porque mesmo que alguns espíritos na erraticidade estão desencarnados e querem ir para um ambiente que não lhe é próprio, ele não consegue habitar, porque seu perispírito não permite. Ele não consegue se aproximar. E cria-se, então, uma certa barreira que dificulta esse trânsito. Porque nós não temos essa liberdade de ir para onde queiramos. Nós vamos para onde nos couber, para onde a nossa própria natureza, nosso próprio grau de elevação nos permite chegar. Então, nós não conseguimos ainda, com a pequenez que temos, habitar um planeta muito evoluído, um planeta muito iluminado, um planeta totalmente desmaterializado, porque ainda somos espíritos ainda mais próximos da matéria, pouco ainda iluminados, né? Então, quanto mais nos iluminamos, com certeza vamos ganhando aí essa possibilidade de adentrar em outros planetas, outros ambientes mais evoluídos. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores. Entende que existe esse maior trânsito, existe essa maior possibilidade, maior liberdade de espíritos superiores de adentrarem os mundos que queiram, inclusive os mundos inferiores, e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre, que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Entende aí? Esse exemplo é muito fácil, inclusive assim, de uma linguagem bem coloquial, bem simples para o nosso entendimento. Espíritos superiores, quando precisam, quando querem, como missionários, auxiliar aquela população, auxiliar aquele planeta, eles conseguem adentrar num planeta inferior. Agora precisam se despir do seu envoltório fluídico mais elevado. Precisam utilizar-se daquele perispírito constituído daquele ambiente para conseguir se aproximar de nós. Pensemos aí no Cristo e em tantos espíritos outros evoluídos que estiveram por perto de nós para impulsionar o nosso progresso. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar do mundo onde ele encarna. Então, a depender do nosso grau de vibração, nós vamos absorver nessa formação do nosso perispírito as camadas mais puras do fluido universal do ambiente, daquele fluido cósmico do ambiente. Quanto mais adiantados, melhor esse fluido que nós absorvemos. Quanto menos, pegamos essa camada mais grosseira do fluido cósmico. O espírito produz aí
sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, são leis divinas que nos regem e, naturalmente, nós absorvemos aquilo que é para nós. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. Mesmo espíritos desencarnados também utilizam-se de perispírito nas proximidades do planeta ou mesmo dentro do planeta. Nós sabemos que não estamos a sós, que os espíritos também povoam o nosso planeta e se utilizam de seus perispíritos. Cada um utiliza do perispírito que lhe convém, que é apropriado para si. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que se forma dos mesmos elementos, como nós já trouxemos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Então vejam que agora é diferente. Mesmo nós, cada um com a sua constituição íntima, o seu grau de evolução. Nós não estamos todos no mesmo grau de evolução. Existem espíritos mais adiantados que habitam entre nós e menos adiantados, e também espíritos medianos. Nós estamos juntos como Jesus trazia, né, nessa multidão. Então, nessa multidão existem muitos espíritos variados. Com relação à constituição do corpo físico, é idêntica, é igual a todos nós que habitamos, por exemplo, no planeta Terra. Utilizamos da mesma formação do corpo físico, diferente da formação do perispírito de cada um, que nós não vemos, né? Quem não é médio vidente não vê. Então, existe, qualquer que seja essa superioridade ou inferioridade, a formação é a mesma. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Então, se alguém necessita de uma enfermidade, vamos dizer, no aparelho digestivo, a enfermidade ela se processa de maneira muito parecida com outros que têm enfermidades semelhantes, né? Porque o corpo físico é semelhante. Nós temos a mesma constituição física, por isso o nome das doenças semelhantes para vários corpos. Doenças iguais é câncer de pulmão, é uma labirintite, então por aí vai. Mas afeta o órgão do corpo carnal e as sensações dessa alteração são percebidas por todos nós de maneiras semelhantes, né? Dá para entender assim, não é? Então vamos lá. Só que nós temos agora para estudar as propriedades do perispírito. Esse perispírito ele tem especificidades. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. A plasticidade é uma das propriedades do perispírito. Então, o que seria a plasticidade? É a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Então, o que é então essa plasticidade, essa condição do perispírito de ter plasticidade? Aqui Emmanuel nos traz esse exemplo. Irmãos desencarnados, muitas vezes para perturbar aqueles irmãos que têm uma mediunidade mais ostensiva, que conseguem visualizá-los, eles se apresentam de maneira monstruosa. Então, tem essa condição de modificar a sua própria aparência para exercer aí alguma ou perturbação ou auxiliar também a algum irmão, né? Então, se apresenta de maneira agradável ou desagradável, a depender da natureza daquele espírito, da sua intenção.
Então, tem essa condição de se apresentar diferente, porque o perispírito dá essa possibilidade. A densidade é outra propriedade. É a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos, como nós estudamos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil, é menos densa e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. E é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Então, essa densidade, essa condição de seu espírito mais denso ou menos denso, também é possível, a depender de quem seja o espírito. Por isso, espíritos mais grosseiros, por sentirem esse peso da matéria, eles acreditam estarem vivos. Tem muitos irmãos, inclusive em reuniões mediúnicas, que acreditam, que não acreditam que desencarnaram, que falam com muita propriedade, eu sei, eu sinto, eu estou vivo. E realmente estão, né? Só que não mais aderidos juntos à matéria orgânica, ao corpo físico. Outra propriedade é da ponderabilidade, relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade. Quanto mais denso, mais pesado. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com sua condição mental, a dizer, a sua condição moral. Então, nós sentimos esse peso, inclusive, como nós todos somos médiuns, né, nós temos a mediunidade como uma faculdade totalmente natural. Então, nós muitas vezes, se nos aproximamos, por exemplo, de pessoas muito pesadas, pessoas irritadas, pessoas poliqueixosas, então, muitas vezes nós sentimos aquele peso. Então, nós também carregamos, poxa, sair pesado daquele ambiente, não sair leve. Entendem aqui que tem a ver com essa condição nossa, do nosso perispírito, de sentir inclusive esse peso dos ambientes, das pessoas que se aproximam de nós, é essa ponderabilidade, essa sensação de peso que nós temos, né? A luminosidade ou brilho perispiritual tem relação direta com a evolução moral do espírito. Existem espíritos altamente iluminados e espíritos pouco iluminados, que por sua natureza possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Quanto melhor nós somos, quanto melhor nós formos, quanto mais aproximados da nossa essência, que é a essência do amor, quanto mais próximos a esse bom sentimento, que inclusive é o sentimento maior, que gera todas as virtudes, é o sentimento do amor. Quanto mais seres amorosos nós formos, mais iluminados. Teremos mais brilho, mais luz. É o que a espiritualidade nos traz. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Então, se nós temos muitas imperfeições morais, ainda temos muitas mazelas íntimas, ódio, raiva, rancor, egoísmo, orgulho, quanto mais imperfeições morais, mais essa luz se apaga, se atenua, se enfraquece. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva
quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, né? Então, assim, nós somos o nosso próprio farol. Verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Então, quando nós temos muita luz, quando nós buscamos nos iluminar, esse processo, meus irmãos, de estudo da doutrina espírita, desse processo de envolvimento com o conhecimento, nos traz também esse auto-melhoramento, essa condição de nos melhorarmos, de nos auto-iluminarmos. Porque cada vez mais, nos libertando da ignorância, nós começamos esse processo de auto-iluminação. Por isso que eles trazem aqui que nós somos como faróis de nós mesmos. À medida que nos iluminamos, clareamos mais tudo que está ao nosso redor. Da maneira contrária, quando estamos muito distanciados da verdade eterna, desse movimento íntimo de aproximação do reino de Deus, nós nos obscurecemos, estamos aí então na escuridão, não conseguimos inclusive observar a esperança, reconhecer a paternidade divina. Outra propriedade, penetrabilidade, é a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe põe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem no recinto inteiramente fechado. Mesmo que as pessoas medrosas, tem muitas pessoas que têm tanto medo, né, de espíritos, e esse medo tem muito a ver com a falta de conhecimento, né? À medida que nós vamos conhecendo mais, nós vamos perdendo mais o medo. Não adianta fechar portas físicas, né, as portas e janelas da casa. Aqui eles estão dizendo que o espírito, com esse envoltório fluídico, que tem essa condição da penetrabilidade. Então, independente do corpo físico, independente da matéria física, rígida ou não, condensada ou não, eles vão conseguir adentrar. Então, como é que eu posso bloquear o meu lar da entrada de espíritos malfazejos? Quando eu busco ter harmonia no meu lar. Então, gera um campo de vibração que os espíritos inferiores não conseguem alcançar. Quanto melhor os habitantes daquele lar forem, mais difícil a aproximação de espíritos inferiores. Então, você quer ter o seu lar habitado por espíritos bons, seja bom também. Busque bondade. Busque reduzir as inquietudes do lar. Busque que o teu lar tenha paz, tenha harmonia, tenha perdão, tenha esse equilíbrio vibracional. Assim, as portas e as janelas estarão fechadas, né? E a visibilidade é outra propriedade que o espírito possui de se tornar visível. Usualmente não percebemos o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Normalmente não percebemos, né, essa aproximação. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem percrustar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então, os espíritos inferiores, eles conseguem visualizar aquela condição do aquele corpo espiritual, né? Então, eles estão dizendo assim, eles conseguem captar o campo de vibração de todos nós. Então, aqueles que vibram no mal são percebidos pelos amigos, pelos espíritos amigos, eu digo entre aspas, no nível de sintonia, né? Pelos espíritos que vibram na mesma sintonia. Então, eles conseguem sentir a nós e se aproximam por vibração. E os espíritos superiores, eles conseguem visualizar a nossa intimidade. Então, muitas vezes existem pessoas que falam muito bonito, têm um corpo físico muito bonito, né, que aparentam ser muito bons,
Aí os espíritos superiores conseguem visualizar o perispírito daquele ser e o espírito daquele ser. Então, como ele vibra, conseguem visualizar a intimidade, conseguem visualizar as mazelas que muitas vezes os encarnados não percebem. Entende que os irmãos superiores nos enxergam de profundidade. E agora nós vamos ver a propriedade da tangibilidade. Então, nós já vimos da visibilidade, né, que é possível que os espíritos sejam vistos, nós somos vistos, o nosso perispírito é enxergado pelos irmãos desencarnados, né? E o outro é a tangibilidade, é a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível, de ser tocado, em todo ou em parte. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam, quais sombras. Então, vejam aí que existe essa condição de o perispírito se tornar tangível. Quando existe uma necessidade, o espírito ele se permite ser tocado, ser visto, ser fotografado, né? Então, vamos lá. E de repente também se dissipa, como se fosse uma sombra. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, vejam aí quantas condições, quantas propriedades tem o nosso perispírito, né? A sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. O espírito assim vê, ouve, sente, enfim, com todo o corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quando se observa no estado de encarnação. Então, o que é que eles estão querendo dizer aqui? Que nós sentimos ao outro, como nós já conversamos, né? Nós temos essa condição de sentir, inclusive o perispírito, por ter essa propriedade, nós não sentimos, por exemplo, eu não ouço apenas com o órgão da audição. Nós, quando utilizando dessa propriedade perispirítica, nós ouvimos com o espírito inteiro. Então, nós temos essa condição dessa sensação inteira, do corpo inteiro, né? Do corpo espiritual inteiro. Então, nós sentimos quando, por exemplo, estamos num ambiente de muita prece, de muita luz, num congresso, vamos dar como exemplo, um congresso espírita, onde as pessoas estão sintonizadas com o bem, estão ali querendo se aproximar de Jesus. Então, no momento da prece, nós sentimos no corpo espiritual inteiro, no nosso espírito, aquelas boas vibrações. É isso que os espíritos estão aqui nos orientando, que essa sensibilidade é de um todo. Então, quando nós estamos vibrando no bem, essa sensibilidade é muito boa. Da mesma maneira, o contrário, né? A expansibilidade é a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos.
Daí se segue que pessoas há que, se estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelo seu perispírito e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então nós expandimos, temos essa capacidade de expandir para além do corpo físico o nosso perispírito e sentir as vibrações que estão ao nosso derredor. A unicidade tem na estrutura perispirítica um reflexo da alma. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Então, é aquela questão de sermos únicos, né? De termos perispíritos únicos. Muitas vezes existem pessoas até parecidas, mas o perispírito é como uma impressão digital que nós temos, né? Temos perispíritos diferentes. Então, não existe essa possibilidade de termos perispíritos iguais, né? Cada um é único e traz consigo todas as suas heranças, boas ou más. Tudo aquilo que já cativamos, tudo aquilo que já conquistamos no decorrer da nossa existência, desde que fomos criados, nós trazemos, e essas impressões ficam registradas em nosso perispírito. A mutabilidade deve ser entendida como a capacidade que permite ao espírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. Modificação esta sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. E aí nós já falamos essa questão de o perispírito conseguir mudar e se apresentar de maneira horrenda, ou de maneira muito bonita, de uma maneira vistosa, a depender do seu próprio processo evolutivo. Esse corpo fluídico depura-se e enobrece-se com a alma, segue-a através das suas inumeráveis encarnações. Com ela, sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para que, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. Então, nós vamos, à medida que crescemos, utilizando perispíritos também mais evoluídos, né? Então, vamos nos desenvolvendo e utilizando-nos de perispíritos também mais desenvolvidos. A função do perispírito. Tem função, tem propriedades e tem funções. Por que nós temos, então, perispírito? É o órgão de transmissão de todas as sensações, né? Então, como nós já falamos, por meio das propriedades, vocês veem que o perispírito realmente nos permite sentir a tudo. O corpo, ele recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Vejam só que coisa mais linda essa orientação dos espíritos. O nosso corpo recebe a impressão. Então, vamos falar assim de um ato que nós podemos ter. As pessoas podem estar bem e, de repente, um ser se irrita, se enfurece. O corpo, ele vai receber essa impressão da fúria. Eu vou dar outro exemplo melhor. Então, alguém está nesse momento se embriagando, né? Utilizando-se do álcool. Então, o corpo vai começar a sentir a impressão da embriaguez, devido ao nível de álcool que está transitando aí no corpo. O perispírito vai transmitir essa sensação ao espírito que recebe a sensação. Então, entendam que nós vamos alterando o nosso perispírito com os abusos que temos, cada vez mais que esse ser se embriague, porque nós não precisamos do álcool, e nós vamos um dia prosperar para a não utilização mais do álcool, do tabaco ou de outras substâncias químicas, né? Nós vamos crescer para não necessitar dessa bengala psicológica que muitas pessoas utilizam para ser feliz, e a felicidade não está aí. Então, alguém começa a utilizar-se muito do álcool, da embriaguez e de outras drogas. Vai causar alteração no seu corpo físico, o corpo físico não tolera
esse tipo de substância, não está adaptado a ela. Causa alteração, por exemplo, no fígado, ou então no pulmão. Essas alterações vão ser registradas no perispírito e o espírito vai receber essas alterações. Esse campo energético vai estar alterado na reencarnação. Como nós somos herdeiros de nós mesmos, nós vamos trazer alguma consequência, alguma sequela desse hábito anterior. Entendeu? Por isso que é a importância de nós cuidarmos de nós mesmos, inclusive com relação às próprias sensações, né? Para que isso não altere a nossa constituição. Quando o ato, dizem os espíritos, é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, quando o espírito se enfurece, agora vem do contrário, né? Não é do corpo físico para o espírito, mas do espírito para o corpo físico. O espírito se enfurece. Então, é alguém que não tem controle das próprias emoções e se enfurece. Essa sensação, que foi uma iniciativa do ser, do espírito, ele vai transmitir para o seu perispírito, que vai fazer essa ponte para o corpo físico executar. Se enfurece e maltrata alguém, e bate alguém, agride alguém, ou se enfurece e o corpo físico, ele tem um ataque cardíaco, o corpo físico responde. O corpo físico, ele vai entrar em processo de hipertensão arterial. Entende que existe aí esse trânsito do que nós fazemos com o nosso corpo, e do que nós, espíritos, estamos aí transmitindo. Nós podemos alterar o nosso corpo físico e alterar o nosso espírito por consequência, ou estamos com o espírito alterado que vai alterar o nosso corpo físico. Eu sei que é algo complexo de se estudar, mas no decorrer do tempo a gente vai esclarecendo mais, nós vamos, cada vez mais que estudamos, nós vamos compreendendo um pouco mais dessa natureza que é complexa, mas que é possível de estudarmos. A função, então, do perispírito. Função instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Então, essa função de instrumento, fazendo esse intermédio da alma, do espírito, a alma quando estamos encarnados, mas do espírito para com o mundo que o cerca, o mundo espiritual e o mundo físico também. Função individualizadora. O perispírito serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva, como nós já falamos, dessa questão da unicidade, né, do perispírito. Essa identidade que diz de suas qualidades positivas e negativas, transmite-se quando em estado de encarnação ao corpo físico, que, entretanto, nem sempre a reflete inteiramente. A função organizadora. Esta função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou peculiares, fisionômicas do ser em gestão, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. Ensina Emmanuel que na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, essa é a função de organização do corpo físico. Entende aí que nós já falamos dessas impressões que ficam registradas. Então, o perispírito tem como função essa organização do corpo físico que habitaremos. Então, tem muito a ver com tudo aquilo que já conquistamos. Então, isso será refletido no corpo físico em formação. A função sustentadora garante vitalidade ao corpo físico,
sustentando desde a sua formação até o completo crescimento durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação sustentadora, durante a programação de cada indivíduo, garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis, insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico. O perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Entende aí que tem essa função também o nosso corpo físico, o nosso perispírito, né? De nos sustentar, de sustentar o nosso corpo físico, para que as agressões naturais que acontecem naturalmente no nosso dia a dia, agressão do tempo, do clima, né, do temperamento das pessoas que estão ao nosso redor. Então, só vai nos alcançar se nós precisarmos, mas o nosso perispírito, ele vai garantir essa vitalidade do nosso corpo até o momento certo do nosso desencarne. São funções maravilhosas. Quanto mais nós estudamos, nós vemos o quanto somos pequenos, o quanto sabemos ainda muito pouco e o quanto Deus é grande. O quanto existe essa regência grandiosa do nosso Pai, que auxilia a todos nós, não é, meus irmãos? Então, nós vamos agora finalizar. Eu sei que o estudo foi um pouco longo, né, mas ainda teríamos muito o que conversar a respeito. Mas eu acredito que já ajudou a responder a pergunta, a dúvida do nosso irmão, que foi motivador, né, desse momento, desse encontro nosso, o Joaquim, que perguntou o que é perispírito. E espero, Joaquim e demais amigos e irmãos, que a sua pergunta tenha sido esclarecida, né? A espiritualidade, ela nos traz muitas referências, muitas orientações a respeito de tudo, né? Do que perguntarmos, nós vamos ter essa resposta na doutrina espírita. Inclusive, eu deixo como recomendação para quem quiser estudar aquele livro do estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo único. Também vocês vão encontrar muito disso que eu trouxe e vai estar lá, tá bom? E finalizando, como é de hábito, eu trago para vocês um poema de Augusto dos Anjos, que fala nos véus da carne. Vamos ouvir o que é que o nosso irmão nos traz. Na ilusão material da carne espúria, sob o acervo das células taradas, choram de dor as almas condenadas ao cárcere de lágrima e penúria. Entre as sombras das míseras estradas, vê-se a guerra da inveja e da luxúria, esfacelando com medonha fúria o coração das almas bem formadas. É nesse turbilhão de dor e de ânsia que o homem procura a eterna substância da verdade suprema, alta e imortal. Deixando corpos pelos cemitérios, a alma decifra o livro dos mistérios, de luz e amor da vida universal. Então, tem um pouco a ver, né, com relação a esse nosso crescimento, ao que estudamos, o nosso irmão Augusto dos Anjos nos falando desse processo que todos nós passamos, né, enquanto estamos aí vivos, seremos sempre vivos, nesse processo que vai além dos véus da carne, nesse processo de reencarnar, desencarnar e se desenvolvendo, cada um a seu tempo, mas nos esforcemos para que sejamos a cada dia mais felizes. Quanto melhor nós formos, nós teremos esse fruto da felicidade. Colheremos esse bom fruto. Um abraço, meus irmãos. Vamos juntos fazer uma prece, finalizando o programa de hoje, agradecendo a Jesus, a Deus, pela oportunidade que temos de estudar o Consolador e nos esclarecermos mais, né? Então, que esses esclarecimentos nos auxiliem a sermos melhores. Querido Mestre de amor, abençoa, Jesus. Abençoa cada irmão que está ouvindo agora este programa, irmãos amigas. Fortalece eles, a cada um na caminhada. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre esses irmãos, para que possam ser a cada dia melhores, mais felizes, mais amáveis.
Ajuda, Jesus, a todos nós, a essa comunidade que habita o planeta Terra, de encarnados e de desencarnados, a nos aproximarmos do Teu amor. Assim seja. Um abraço saudoso, um abraço grandioso, meus irmãos. Já estou com saudade. Que nos encontremos na próxima quarta-feira, se Jesus nos permitir, se for da vontade dele. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus, de Maria e do nosso eterno Pai, grandioso, cheio de amor. Tchau, tchau.